Érica Garpelli é empresária contábil, análise tributária, gestora de recursos humanos e especialista em microempreendedor e microempresa há 17 anos no ramo contábil. Érica, seja muito bem-vinda. Seja muito bem-vinda. Bom, primeiramente eu quero agradecer demais a sua participação, de você ter aceitado esse desafio de estar aqui com a gente. E eu me sinto mais honrada ainda. A Érica, para quem não sabe, é minha amiga de infância. É isso mesmo. Tivemos muitas histórias junto e hoje eu me sinto honrada em ver o quanto nós progredimos, né, de lá para cá. O quanto a gente aproveitou as oportunidades que a vida nos ofereceu. Estamos aqui hoje compartilhando com o nosso público lá de casa. Então, seja muito bem-vinda, viu? Muito obrigada. Eu agradeço mesmo pelo convite. Agradeço também as pessoas aí de casa. E eu fico super feliz. E é como você falou, a gente vai agarrando as oportunidades, né? Exatamente. E a gente vai cada vez mais crescendo e estando juntas. Tá sempre, né? Muito bom. É, muito que delícia bom a gente poder voltar a estar tão conectada novamente, né? Então vamos lá, Érica, você é contadora. Nós estamos no início de 2023 e eu tenho certeza que muitas pessoas já devem estar aí preparando a documentação para o imposto de renda. Muitas não sabem se tem ou não esse dever ainda de cumprir. Então as pessoas ainda ficam com muitas dúvidas, né? Então eu acho que para a gente começar o ano, a gente precisa reestruturar. A gente vem falando muito sobre educação financeira. E eu também sempre falo para as pessoas que a gente só prospera se a gente realmente honrar os nossos compromissos, né? Verdade mesmo. E um deles, e o mais primordial, é o imposto de renda, né? Então, se a gente realmente quer prosperar na vida, a gente precisa estar com a nossa parte financeira toda organizada. Sim. Então, por isso que eu te escolhi para estar aqui hoje ajudando o nosso telespectador. Então, nossa primeira pergunta aqui é: quem está obrigado a declarar o imposto de renda? A obrigação, ela entra com vários requisitos, né? Então, às vezes a gente pensa assim, mas eu recebi 20 mil no ano, não estou obrigada. Fala um pouquinho mais perto. Perdão. Aí, agora acho que melhorou, Sim. né? E daí a gente entra com esses requisitos. Então, são várias questões que a gente tem que verificar. Mas o que mais pega é a renda, porque o imposto de renda, ele é baseado... Infelizmente, ele é anual, 28.559 de renda. No caso, tem que pegar esse valor e dividir por 12, seria isso? É mais ou menos isso. Entendi. Só então... que daí o que entra bastante? Se você tiver uma média mais ou menos de uns 1.900 por mês, praticamente você já está obrigado a declarar. Entendi. Não significa que você vai pagar imposto de renda. Então, às isso vezes, é muito importante. Exato, porque às vezes a gente pensa assim, tem os 1.900, mas nunca veio descontado do meu olerite ali, o IR. Sim. Só que às vezes você tem um filho, às vezes que é dependente, às vezes a previdência também é abatida. Tem algumas despesas como escola, médico, né? Então tudo isso a gente tem que levar em consideração. Entendi. Mas o mais assim, a obrigação que a gente tem que informar bastante é nessa questão. O rendimento de 28.559. Às vezes você recebeu um prêmio, uma loteria. Sim. Mais que 40 mil. Lógico, fala lá que é isento de imposto de renda. É uma pegadinha? É isento, mas você é obrigado a declarar. Entendi. Então, você recebeu mais que 40 mil naquele ano. Entendi. Que é isso que entra a questão de isenção. Poupança, se você tem um dinheiro aplicado e durante um ano você recebeu mais que 40 mil, também está obrigado. Sim. Uma casa que você tenha, se só uma casa sua for 300 mil, você já está obrigado. Então, são os requisitos que a gente tem que verificar cada um na sua particularidade, né? Exatamente. A importância mesmo da gente estar por dentro e ter esse acesso a essa informação, né? Procurar realmente o contador da sua confiança para que ele possa fazer essa análise, né? Sim, é verdade. E o que precisa para a gente realizar essa declaração? Quais são os documentos? O que eu preciso me preocupar aí para eu me organizar, né? Porque começa separar, em março. Né? É em março que começa a entrega, isso? A partir de março já começa a disponibilizar a Receita, né? O programa para a gente poder estar
tá fazendo Não essas vamos deixar para a declarações. última hora, né? Então já pega a dica aqui da Érica e já vamos começar a separar a documentação para deixar a vidinha em ordem. Eu tenho Em certeza que você vai ordem. prosperar muito em 2023, né? Vai, é isso que a gente pede bastante, né? Porque a gente fazendo esse planejamento, principalmente agora no começo do ano, Sim. porque a gente acha, março falta 2 meses ainda para eu pensar, porque sempre eles também dão um prazo. Deixa tudo para a última hora. Daí lembra que esqueceu um documento, um recibo, uma nota, aí começa naquele desespero, Aquele né? desespero, porque tudo entra, tá? Então, assim, basicamente, a gente tem que ver tudo que a gente recebeu no ano passado, Sim. tudo que a gente vendeu, porque às vezes eu posso também ter um carro, vender, e esse carro, ele também entra ali na declaração. Sim. Então, todo mesmo. Então, seria as despesas, seria os rendimentos. Eu paguei educação para o meu filho, entra. Dentista, psicólogo. Exato, psicólogo. Então, tudo que você teve de despesa, de custo e recebimento, Já que é começar o o ano principal, organizando, né? começar organizando. Para que o ano que vem você consiga, porque lembrando que, né, você organiza esse ano e o ano que vem somente você vai declarar o que você gastou em 2023, Porque né? a gente esquece, né, Fran? A gente acaba esquecendo bastante da questão de que lá em janeiro de 2022 eu vendi meu carro, eu vendi minha casa, mas acaba tanto passando que a gente acaba esquecendo. Por isso que é bom sentar, na hora que for fazer o imposto, separar Sim. a documentação, tira um tempinho mesmo, bem relaxado e vai Né, separando organizando. toda a documentação. Antes de eu ir para a sim. segunda pergunta, eu não posso deixar de agradecer a quantidade de aviãozinhos aí que a nossa produção está nos informando que vocês estão enviando. Então, continua realmente, porque o nosso programa, ele está a serviço da vida. Estar a serviço da vida é estar dando gratuitamente para vocês todas essas informações. E a única coisa que nós pedimos para vocês é que vocês realmente compartilhem, comentem, deem as suas opiniões, porque o nosso programa ele tem se transformado. Quem vai assistir o nosso programa hoje vai ver a quantidade de novidades e é justamente com a opinião do pessoal aí de casa. Então vocês aí entrem em contato e a gente carinhosamente está tentando atender vocês, mas a gente depende aí que vocês continuem mandando muitos aviãozinhos. Um super beijo para cada família aí que está nos assistindo. Obrigada, viu, gente? Continua. É isso aí. Tá, acho que você até já nos respondeu que muita gente não atingiu o limite, mas ela recebeu uma herança, né? Então, muitas vezes, a gente sabe que a herança, ela tá isento de alguns tributos, né? Por conta do próprio processo do inventário que é realizado e é feito vários pagamentos de imposto. Mas e aí? Eu não recebi nem R$1.000 por mês, né? Por ano. Ali não atingi os 28, né? 28 mil. Isso. Mas eu recebi uma herança. Como é que eu faço? A herança ela é um pouquinho complicadinha Né? também. Apesar que tudo assim, né, Fran? Tudo que vem do leão, né, da Receita Federal, é um pouquinho complicado. Aquela história, né? Nunca a gente ganha nada de graça. Mais ou menos, né? Então, assim, o que eu falo de complicado, porque assim, só pelo fato de você ter ali recebido essa herança, não significa que você está obrigado Sim. a declarar. Mas essa herança, o que vai impactuar no seu patrimônio? Total, né? Daí entra naquela questãozinha, 300 mil de patrimônio eu sou obrigada a declarar. Então eu recebi uma casa lá de 350 mil, o meu patrimônio subiu de zero, foi para 350 mil. Aí eu entro a minha obrigatoriedade. Sim. Daí eu acabo. É aquela frase também, não necessariamente eu vá pagar imposto, Sim. mas eu sou obrigada A declarar. porque Sim. daí acaba afetando também o CPF, né? Sim. Então tudo está vinculado no CPF. Aí até uma duvidinha minha. Claro. Aproveitar, eu tenho certeza que é o pessoal lá de casa. Mas daí eu recebi uma herança, eu declaro, então eu não preciso pagar imposto, porque no caso eu sou isento. Mas eu vendo, né? Então eu recebi lá um patrimônio de 300 mil e eu vendo. E aí, quando eu vou fazer a transmissão, automaticamente eu vou declarar e aí sim eu pago o imposto, é isso? Exatamente. Tá. Porque daí vai entrar o ganho de capital. Então, Tá. tudo que eu for vender, se Eu eu vou- tiver lucro, lucro, eu vou pagar, entrar no ganho de capital. Entendi. Mas e se eu investir em um outro patrimônio, né? Dei de entrada em um outro patrimônio, eu vou pagar só a diferença ou não? Exato. Ah, eu pago Você só a paga diferença. a diferença do seu lucro. Ah, interessante. Então, É se eu o- recebi um patrimônio de 300 mil, eu vendi, vou comprar um de 600, eu vou pagar em cima dos 300, não dos 300 que eu recebi de herança. Não, dos 300. Ah, a Porque informação daí é muito você vende importante. o que você ganhou, né? Sim. 300 para 600, o que você Foi ganhou uma doação, vai ser praticamente. entrado ali. O que bastante Não é gente... doação, mas é só para vocês entenderem um pouquinho mais fácil. Né? Exatamente. O que confunde muito, quando às vezes as pessoas falam assim, mas tem a isenção,
Quando eu tenho uma casa residencial, eu vendi e daí ela tem um espaço de tempo que se você vender e comprar outra em 180 dias, você também não paga o imposto. ganho ali Sim, do o capital, lucro imobiliário, né, que fala. Isso, só que depende, é casa residencial? É sua residência mesmo? É sua única imóvel? Então, isso que a gente tem que sentar daí, só verificar se realmente é o único ou não. Mas tudo que é de ganho, ele acaba Gente, entrando. por isso que é muito importante a gente consultar sempre um especialista que conheça e que possa realmente nos orientar. Sim. Então, a gente sabe que em país de primeiro mundo quase nem tem litigância, porque primeiro você contrata realmente um profissional qualificado para te orientar e depois você executa. Para que, de fato, você não caia aí no leão, né? Porque a gente faz com o jeitinho brasileiro, né? A gente dá aquela ajeitadinha, acha que não vai dar nada e depois, no final, o prejuízo é muito maior, né? Sim. É porque daí acaba até afetando o seu CPF. Sim, daí, sim. Tá tudo vinculado, né? Tudo vinculado, Tudo vinculado. exatamente. Bom, aqui tem até uma pergunta, né? Sou MEI microempreendedor individual. Sou obrigado a declarar? O MEI, ele acaba entrando na mesma questão dos outros requisitos. Não pelo fato dele ser MEI, que ele é obrigado a declarar, mas o quanto ele faturou daquela pessoa jurídica. Daí a gente tem que fazer um balanço e ver o que foi de lucro e o que foi tributário. Entendi. Se a tributação dele for 28 mil, daí ele Ok. está em um dos requisitos, né? Deus Ele queira tá- que não seja, né? Seja milhões. Exatamente, porque o MEI a gente quer que ele Sim, cresça, que ele né? cresça. Então, se ele passar dos 28, talvez ele vai ter Vai que precisar fazer declarar, né? o declaração. E entra também nessas outras questões. Tem bens, uma outra questão também, às vezes eu sou MEI ou até uma pessoa física normal, tenho conta em banco e fui lá numa corretora e apliquei. Apliquei só R$10 só para ver, para brincar. Só nesse ver para brincar você vai ter que Pagar imposto. fazer a declaração. Isso Talvez acontece não muito pagar o nessas ações que você fala? Isso, que o pessoal às ação de vezes faz bolsa. teste, isso. Isso, exatamente. Porque o que está interessante. muito em alta, né? Não vou deixar na poupança o meu dinheiro e Sim. vou aplicar em ações. Mas ao aplicar em ações, eu sou também obrigada a declarar. Não necessariamente você talvez vai pagar imposto, porque Mas tem que depende da constar. sua ação que você vai aplicar. Mas você tem que declarar. Então, seja R$10, você vai ter que fazer Olha, a interessante. declaração Aí porque de tem imposto de muita renda. gente aí ganhando, né, bônus para poder fazer uma brincadeira, para poder aprender a empreender aí nesse novo mundo. Porque Então, isso é bacana, né? A Sim, pessoa vai tentando para não mas ela deixar tem o que dinheiro estar parado. consciente que ela precisa declarar. Então, é Ela importante, aí tem muitas pessoas realmente investindo, a gente sabe que é uma oportunidade muito importante, mas não esqueçam de declarar na hora certa, Tem. né? Tem que separar toda a documentação, gente, lá desde janeiro, 1º de janeiro até 31 de dezembro, para a gente poder estar fazendo as declarações. E se eu não declarar, o que acontece? Oi! Qual vai ser? Oi! O que acontece? A declaração, por de ser uma obrigação do cidadão ali, e se você não fizer, vai ter uma punição. Então, nessa punição, ela acaba o quê? O governo, ele já sabe o quanto você recebeu. Então, você trabalha lá registrado, a empresa agora, em janeiro e fevereiro, já está fazendo a declaração para o governo dizendo, olha, eu paguei por fulano 30 mil ano passado. Então, é aí que entra e fecha o circo. Porque daí eu não declarei, porque o governo já sabe que eu recebi e eu não declarei. Com isso, acaba bloqueando o CPF, que é suspenso por falta de regularização. Sim. Eu vou ter, não vou conseguir ter um empréstimo em banco, ou tenho meu carro, eu quero vender meu carro, não vou conseguir enquanto não arrumar Regularizar. meu CPF. E na hora de regularizar, daí eu vou lá, regularizo bem bonitinho. Mas eu fiz fora do prazo, gera a punição Uma da multa. multa. Então tem essa multa que o mínimo é R$165. Mas depende se do A seu... gravidade ali, né? Exato, que daí já entra pelo valor que é devido ali. Então não vale a pena, gente. Gente, tem Hoje muitas em dia- perguntas aqui surgindo. E outra, hoje em dia também, às vezes as pessoas falam, mas por causa de 10 centavos, 15 centavos eu vou ter que pagar. Mas hoje em dia tem no aplicativo, gente. Se você tem uma autoridade para mexer no aplicativo, abaixa o aplicativo, faz pelo aplicativo. O importante é fazer. Sim, Faz, mas lógico, as bolsas, né, em Sim. ações, essas coisas, é bom É você importante ter essa orientação, procurar né? sempre um contador. Deixa eu até te perguntar uma coisa, né? O Pix.
O Ai, Pix, Jesus. Esse Pix é lindo. né? Olha só a cara dela de espanto. Por quê? Veio, a gente tá se divertindo com ele. Essa é a verdade. Quem é que não gosta de receber um Pix? Fazer um Pix, então, é maravilhoso. Facilitou né? a vida, né? Só que nas instituições financeiras, né, antes do Pix, então ele só informava para o Banco Central a partir da movimentação de R$ 3.000. É isso, né? Me corrija se eu estiver errada. E a partir do surgimento do Pix, a partir de 1 centavo. Né? Então, se você fez lá a movimentação de 1 centavo, o Banco Central já está sabendo. Exato. E aí eu movimentei lá no ano 30, 40 mil reais de Pix, mas declarei meu imposto de renda baixinho, porque, né, eu não quero pagar. Não quero ter. Ou porque eu também estou sonegando, ou porque eu tenho outras questões que não vêm ao caso e eu quero esconder ali meu patrimônio. Sim. E aí? Nós vamos ter confusão à vista? Vai ter confusão à vista. Infelizmente vai ter. O Pix, ele facilitou muito a vida de todos, Sim, né? sim. Sem dúvida. Só que ele já está, pelo menos no estado, desde o ano passado, movimentação tipo 2 mil em uma pessoa física, ele já pode ser que venha ser cobrado o ICMS sobre aquilo. Sim. Porque 2 mil entrando no seu todo mês, né, ali, você está tendo uma movimentação de prestação de serviço ou de comércio, então você está sonegando. É aí que o Estado já está de Que olho o leão nisso daí. fica ali esperando para dar o bote, literalmente. E o próprio Leão já disponibilizou também o ano passado Uhum. para a restituição poder ser via Pix. Então, Olha assim, só que incrível, né? ele tá, né? Ele tá de sempre olho. de O olho. leão é esperto, né? Leão é É. muito esperto. Engana-se aquele que acha que dá pra gente burlar. Exatamente. Burla por um certo tempo, mas acho que os prejuízos não compensam, né? Sim. Acho que é melhor não pagar pra ver. Sim, porque eles têm ainda 5 anos, né? Então, hoje, o governo pode ver uma coisa do ano passado, achar estranho. Mas ele fica só observando. Deixa eu já fiscalizar. Se Sim. o ano passado estava estranho, vou fiscalizar os 5 últimos. E nesses 5 últimos, a gente acaba Ser caindo surpreendido aí, né? em uma Malha fina, né? malha fina ali. É isso aí. Exatamente. Que bate-papo mais gostoso. Tem muito mais pergunta, porque uma coisa gera outra. Mas eu vou fazer mais uma. Acho que tem mais uma que veio nos bastidores, até uma curiosidade nossa. Sim. Sobre auxílio emergencial. A gente sabe que muitas pessoas receberam auxílio emergencial de forma devida e justa, mas muitas pessoas também receberam de forma indevida. E o leão tá cobrando, né? O leão tá pedindo essa restituição e essa devolução. E aí, como é que eu sei se eu recebi esse valor de forma indevida? Eu preciso fazer uma análise, o ideal é contratar mesmo o contador para olhar isso, e se precisar, qual é o prazo que eu tenho ainda para estar Tem que devolvendo. fazer, né? Isso. Sempre é bom procurar para a gente poder verificar a particularidade de cada um, né? Sim. Quando surgiu o auxílio emergencial, foi liberado assim. Ele não tinha tanto, tinha os requisitos, mas ele não falava assim: olha, se você receber até 22 mil, eu vou pagar o auxílio. Acima disso daí que não paga. Ele não falou isso. Ele queria apenas Auxiliar emergencial mesmo, auxiliar todo mundo, né? E aí Isso. depois eu vejo como é que fica, quem vai ter que devolver o quê, né? Porque pela situação também que Sim. estava, né, tinha que estar ajudando, né, a todos. E daí depois, quando chegou o imposto, ele colocou lá que quem recebeu 22 mil tributável, que a gente chama, né, Sim. de recebimento, e também recebeu o auxílio, não seria devido ao auxílio, então teria que devolver. Por isso que muitos tiveram casos que na hora de fazer a declaração anual, Sim. não, porque era até engraçado, Fran, a gente não conseguia nem ver. A gente preenche o programa e depois vinha No aquela final. multa. No final. E às vezes a gente pergunta, né, para os clientes: você recebeu algum auxílio? Não, eu não recebi nada. Mas às vezes a esposa recebeu, o filho recebeu, e a E esposa tá e o filho vinculado ao estava CPF. como dependente, e daí acaba tendo que devolver. Então essa questão de devolver é mais por causa disso. Tem um limite, e o governo entende que esse limite, se você recebeu o auxílio, você vai ter Tem que que estar devolver. devolvendo. Gente, olha quantas informações, e a gente precisa muito ficar atento para que a gente, de fato, se organize de forma financeira, né? Então, eu falo que a gente tem falado muito sobre a educação financeira, de como poupar, de como investir, mas é muito importante a gente começar dentro da nossa casa, Dentro né? da casa, Arrumando a casa exatamente. literalmente, né?
Érica, que delícia falar com você. Tem muitas outras perguntas. Já reitero o pedido para que a gente possa bater um outro papo em outro momento. Claro, claro, fico à sua disposição. Que delícia. Eu que agradeço muito pelo convite, por estar aqui, de você deixar a gente super à vontade também de estar Ai, que delícia. batendo, né, esse papo aqui, muito gostoso. E se alguém quiser falar com você, tirar dúvidas, a gente está colocando aí, tem as redes sociais que você pode ter acesso a você. Quer deixar algum telefone, algum outro tipo de contato? Eu vou deixar sim, eu vou deixar o telefone lá do escritório, que é a Garpelli Contábil. É o DDD 15 34 15 92 90. Esse telefone é telefone e também o WhatsApp. E tem também o nosso Instagram lá, que é Érica Garpelli, _contadora. Érica, só que você não vai embora, porque fizeram uma pergunta ao vivo. Nosso programa é ao vivo, eu não posso deixar o nosso telespectador com dúvida. Eu vou pedir pro nosso produtor aqui passar a pergunta para que a gente possa responder para vocês aqui ao vivo. Sobre a restituição. A pessoa está querendo saber como é que funciona a restituição. Você consegue responder para a gente aí? Se eu entendi bem a pergunta, que daí a gente tem que ver uma análise também. Sim. Mas o que seria a restituição? Durante o ano do ano passado, eu paguei mais imposto do que realmente devia. Quando eu chego agora em março, eu tenho o reajuste anual. É nesse imposto de renda agora anual que eu vou falar para o governo. Eu recebi tanto de rendimento e paguei tanto de imposto. Daí o governo faz, né, o contador faz ali a conta. Se você pagou R$100, suponhamos, mas você tinha que ter pago só 40, você vai receber uma restituição da diferença dos R$60. Então a restituição e até o pagamento também entra nisso. Então o pagamento também é a mesma questão. Se você pagou o pagamento, se você pagou menos, daí você vai ter que pagar mais agora. Mas se durante o ano você pagou mais, então você vai receber essa diferença. Se não for isso, me chama lá no Instagram e fala comigo lá, que daí a gente conversa. Mas eu acredito que seja essa na questão da restituição, é a diferença que a gente tem para receber. Perfeito. E um outro detalhinho também, a gente não tem como saber quando cai. Tá? Ah, é uma surpresa, né? É uma delícia. Exatamente. No momento que a gente faz, a gente não tem. Lógico que o governo ele tem também uma tabelinha, né? Uns lotes. Quanto mais cedo você fizer a sua declaração... Nada de contar com esse dinheiro antes, né? Isso. Quanto mais cedo fizer a declaração, mais cedo você recebe esses lotes. Mas não tem como prever. Os primeiros lotes sempre é para aposentados e pensionistas. Sim. E professores também. A partir daí ele já entra nas questões e pode ir até dezembro ainda esses lotes. Legal. Pode estar indo. E parcelar também, né? O imposto de renda você também pode parcelar em até 8 vezes. Se Pessoal, caso então olha só, aproveite a disponibilidade que a Érica tem aí de atender vocês carinhosamente. Então fala que vocês viram ela aqui no nosso programa, que com certeza ela vai te dar uma super consultoria aí, ó, e vai garantir para que você consiga 2023 de uma forma bem organizada e que, né, vamos prosperar junto aí, porque é isso que a gente deseja de todos vocês, viu? Amém. Érica, um super beijo para você. Obrigada, dá um beijo em toda a outro. família. Você sabe que você mora no meu coração, apesar da Amém. gente estar distante fisicamente, você Sim. sabe que a gente tem uma conexão ímpar, tá bom? Super Sim, beijo e com volte certeza. sempre. Tá sempre aqui no coração, sim. E eu volto. Que delícia. Eu volto, sim.